Olá pessoal, Prof. Mari, Matemática, continuamos estudando juntos e dessa vez a gente vai fazer uma sequência de aulas para revisar tudo aquilo que a gente viu nas aulas anteriores, no livro, das aulas anteriores. Nessa aula nós vamos ver sobre o uso dos números, então a gente vai lembrar quais são as 4 possibilidades de uso de números e vai rever algumas questões para lembrar esse assunto importantíssimo do livro de vocês. Esse assunto, pessoal, está nas páginas 72 a 76. Então, se vocês quiserem acompanhar comigo, é só abrir o livro lá, beleza? Então, iniciando a aula, a gente pode observar aqui algumas imagens e a gente vê que nós usamos os números em tudo na nossa vida. A gente usa os números para fazer contagens, como por exemplo aqui na caixa de bombom, a gente usa o número para medir o tempo, para ver o primeiro, o segundo, o terceiro colocado em alguma coisa, em algum campeonato. A gente usa os números para medir comprimentos, inclusive para codificar. Então, em algumas situações, o número serve para indicar, por exemplo, a casa de alguém, o carro de alguém, como por exemplo na placa. Então, nós usamos os números em várias situações do nosso dia a dia. Bem, quais são esses exemplos então? Quais são esses itens que nós usamos? Em que momentos a gente usa? A gente usa, como eu comentei, em 4 situações: para contar, para medir, para ordenar e para codificar. Bem, contar, para indicar quantidades. Então, se a gente for contar o número de alunos numa sala, o número de pessoas que moram em uma casa, a quantidade de alguma coisa, então a gente vai usar o número para contar. Para medir, então nós vamos medir grandezas. O que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Então, por exemplo, o tempo, o comprimento, a temperatura, tudo isso pode ser medido e nós dizemos que é uma grandeza, tá legal? Também usamos para ordenar, indicar a posição de pessoas, objetos, como o exemplo da medalha, ou um troféu que algum time ganha no campeonato de futebol, então ele foi o primeiro colocado, o primeiro, o segundo, o terceiro, ou quando a gente está numa fila, eu sou a primeira, ou a segunda, ou a terceira da fila, também indicamos para ordenar os números. E para codificar, aquele exemplo que a professora deu da casa, do carro, ou por exemplo um ônibus que tem um código que o identifica. Os nossos documentos de RG, CPF são códigos também que nos identificam. Então, nós usamos esses números para codificar, para fazer essa diferenciação entre um objeto ou outro, ou uma pessoa ou outra. Legal, pessoal, até aqui? Então, nós relembramos quais são os 4 usos dos números, no nosso dia a dia. E como eu comentei, a gente está envolvido aí com os números o tempo todo. Então agora a gente vai começar a fazer alguns exercícios para ver se a gente conseguiu entender bem esse assunto. Então vamos lá. O primeiro lá, em que situação usamos os números para medir? Então vamos lembrar só o que é medir? É grandeza, quando envolve grandeza. Tempo, comprimento, temperatura, etc. Olha aí, já dei a dica, hein? Então, a gente usa para medir a letra A, temperatura? Opa, pode ser. A letra B, dinheiro? Bom, o dinheiro a gente conta, O melhor colocado em uma corrida, aqui já está indicando uma posição. E o número de uma casa? Esse aqui é codificação, para codificar. Então, qual a resposta certa? Letra A, temperatura. Legal, pessoal? Próximo exercício, para a gente poder praticar. Em que situação usamos os números para classificar ou ordenar? Os mesmos itens a professora colocou aqui, até para facilitar, hein? Então, qual dessas opções a gente usa para classificar, colocar uma classificação, ordenação? Lembra de primeiro, segundo, terceiro lugar? Então, a gente vai usar... Qual que é a resposta? Letra C. Então, a gente vai usar de ordenação quando eu vou escolher o melhor colocado em uma corrida, Não escolher, mas premiar aquele melhor colocado numa corrida. Muito bem. Terceiro exercício, olha lá. Agora nós temos uma imagem aqui. Então, baseado nessa imagem, é que a gente vai verificar qual é a situação que se encaixa nesse item aí. Então, olha só, selecione a alternativa de acordo com a imagem. Então, aqui a gente tem um ônibus e tem
um número lá. Então esse número ele serve para dar uma identificação para esse ônibus, para diferenciar ele dos outros ônibus ou de outras linhas de ônibus. Bom, então a gente tem aqui a opção contar, medir, codificar e ordenar. Qual será que é a resposta certa nessa? Letra C, gente, codificar, tá legal? Vamos para a próxima, olha lá, codificar. Quarto item, quarta questão. Selecione a alternativa correta de acordo com esta imagem agora, ó. Ela está com uma régua, né? E está medindo lá um pedaço de tecido. É uma costureira, né? Então ela está dizendo lá, preciso de 1 metro. Bom, a gente lembra que a professora comentou que quando nós usamos em grandezas os números, nós usamos então para medir. Então, a resposta certa aqui será a letra B, medir, tá? Ela está usando a régua, ela está medindo ali um comprimento. Por isso, a gente vai assinalar aqui a letra B, beleza? E a última questão, selecione a alternativa correta de acordo com esta imagem agora. Então, nós vemos lá uma mocinha e ela está na balança, ela está vendo a sua massa, né? A gente costuma dizer o peso, mas na matemática a gente diz a massa. E aí tem um número lá. Bom, também ela está medindo a sua massa. Então, a gente vai colocar na letra B, medir, a resposta correta aqui. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido lembrar desse assunto, que a gente usa os números em 4 situações, contar, medir, codificar e ordenar, e entendam bem em que situação nós usamos cada um dessas situações. Bom, como atividade de casa para vocês, a professora vai liberar dentro da plataforma AVA SAI um material adicional. Então, dentro da plataforma AVA, você vai lá no item material adicional, vai clicar lá e depois você vai clicar em anexo 9, exercícios de revisão. Lá nesse item você vai ter uma lista que você pode resolver e colar no seu caderno. Ok, pessoal? Então, agradeço por terem me acompanhado nessa aula e bons estudos!